discipulado. Conto com vocês. Dá o cabelo, né? Graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um Sextou com o Pastor. Hoje nós temos a honra de estar com a Ana Carla, nossa famosa Ana, psicóloga cristã, da parte do Senhor, que tem feito um trabalho maravilhoso dentro do campo da psicologia. O Senhor tem abençoado essa jovem, vamos ver muito mais coisas. Está ali também Isabelle Mariano, minha filha mais velha. Eu tenho 3 lindos filhos, Isabelle, Ariel e Ismael, né? O famoso trio ternura, né? Como a gente fala. Então, sejam bem-vindos, meninas. Sou grato a Deus pela vida de vocês, por tratarem um assunto de grande importância. Dê aí o seu boa noite. Tirar para o ímpar aí. Pode ir primeiro dessa vez, eu já fui a outra vez. Tá. Vai lá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Ana Carla, eu sou
né? Como já falei, eu sou psicóloga, formada pela Univale. E recentemente eu fiz um curso sobre saúde mental e o Covid-19, organizado pelo Ministério da Saúde. E durante a minha graduação eu também fiz um curso sobre suicídio. E isso também me fez ter uma vertente, um olhar diferente sobre o tema e também sobre a campanha do Setembro Amarelo. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir o boa noite da Isabelle. Então, para quem ainda não me conhece, aliás, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Isabelle. Minha formação é em Relações Internacionais. Agora comecei letras português e inglês, mas a formação finalizada é Relações Internacionais. 23 anos sendo cristã. E eu acho que é isso. Maravilha, glória a Deus. Irmãos, vocês que estão aí entrando, nós estamos aguardando vocês entrarem, participarem, porque nós vamos tratar desse assunto que é muito pertinente, né? Principalmente nos dias atuais. Infelizmente, essa questão do Setembro Amarelo, ela antes, as pessoas, na minha geração, quando tinha a idade de vocês, nós não ouvíamos muito falar sobre isso, principalmente dentro do campo de igreja, né? E nós vemos, eu só não estou enganado, acho que foi ano passado, 2019, né, 2018, 2019, que teve uma grande incidência de suicídio, principalmente entre pastores, dentro da liderança cristã, né? E alguém pergunta, irmãos, eu conheço até outras psicólogas, outros internacionalistas mais velhos, mas nós vamos tratar de um assunto de jovens, porque a maior incidência, infelizmente, no planeta, dá até um pesar em falar isso, né? Com os jovens, né? A gente sabe que isso aí pega todas as idades, mas eu estava olhando os dados hoje, eu fiquei até meio assustado sobre isso. Mas vamos começar com a Ana. A Ana trabalha nessa área da psicologia, né? Depois a Isabelle também vai estar falando alguma coisa, mas vamos começar com a Ana, né? Já vamos começar quente sobre como ela trabalha nessa área, sobre essa questão, explicar não sei se você quer explicar o porquê do Setembro Amarelo. Fica à vontade para falar, Ana. Então, a campanha Setembro Amarelo começou em 2015. Ela é bem recente pelo campo da saúde, porque a gente sabe, tipo, as campanhas do Outubro Rosa, Novembro Azul já tem mais tempo de caminhada. E ela começou por conta da questão do suicídio e teve muita ênfase pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um projeto bem bacana também, que tenta trazer um acolhimento sobre a questão da saúde mental, e também pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Eles perceberam que os números de pessoas que cometiam suicídio eram muito alto, muito alarmante, e infelizmente é uma das maiores causas de morte no mundo, e no Brasil também o número é muito alto. A OMS diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o país mais depressivo da América Latina. Então a gente sabe que tem um impacto muito forte na nossa saúde mental, que precisa ser feito alguma coisa. Eu trabalho na psicologia, cada psicólogo a gente fala que a gente tem uma abordagem, né? O que seria isso? É uma forma, é um modelo teórico que você tem para estar no teu campo de atuação. Eu trabalho com a Gestalt terapia, que foca muito no que a pessoa está sentindo naquele momento. A gente foca no aqui e agora. A pessoa escolhe o que ela vai trazer para a sessão e a partir disso a gente vai trabalhando e vai fazendo um trabalho bem de formiguinha mesmo, para saber onde é que a pessoa está naquele momento, o que ela está sentindo e o que ela quer trazer para a gente na sessão. E a gente sabe que tudo que é trazido naquele momento provavelmente reflete na vida dela. Então era mais ou menos isso. Maravilha, maravilha. Muito bem explicado pela Ana. Vamos ver a Isabelle também, né, que como internacionalista ela tem algo a acrescentar sobre isso. Bom,
a Ana falou sobre o Setembro Amarelo, né? A questão de que começou, que é um negócio mais recente, né? Mas a Organização Mundial, ela já começou por volta de 2003, por ali, algumas iniciativas que mencionavam a questão do suicídio, né? Mas com umas ideias mais, como eu posso dizer, não era uma coisa mais, não relapsa, mas não era um negócio muito específico, né? No dia a dia, as pessoas entendem que suicídio não é uma coisa muito comum, porque não é uma coisa que acontece, por exemplo, aqui onde a gente reside, não é uma coisa que a gente vê, né, com tanta frequência. Mas, como eu posso dizer, a Organização Mundial da Saúde, quando eles começaram com esse processo de definir iniciativas de prevenção, eles representaram algumas coisas que até eu acho que a Ana pode comentar melhor, que eram os desafios para que as pessoas entendessem o problema do suicídio, que é o suicídio em si. Que é a questão do estigma social, da questão do próprio tabu em falar abertamente sobre isso. Meu avô chegou aqui. Da questão de não ter recursos para avaliar quais são os obstáculos de acordo com cada pessoa, né? Entre as campanhas, eles tinham uma fala que dizia assim, que o suicídio tem um número de fatores que contribuem, que são complexos e são interrelacionados. Né? Então, tem vários fatores que desencadeiam isso. Até quando a gente gravou um podcast, eu e a Ana trouxe pontos específicos, por exemplo, descrição do que são as doenças mentais, né? Os distúrbios. Então, desses distúrbios, ela indicou fatores que refletem na questão do suicídio. De forma geral, a maior justificativa para a ocorrência do suicídio é a depressão. Mas de onde, né? Em que momento que começou a depressão e até ao ponto de chegar ao suicídio, tem uma complexidade de fatores e eventos que são interrelacionados que contribuem para o sentimento de dor, para o sentimento de não ter esperança, né? E coisas como ter acesso a meios de cometer o suicídio, né? Muita gente utiliza, né, arma, ou remédio, ou um veneno. Então, tudo isso são fatores de risco que configurariam esse desafio, né? Para que os países entendessem como tratar isso, né? Uma ideia de questão de saúde pública. Né? Então, até que chegou a ideia de, da mesma forma como a gente tem o mês outubro rosa, novembro azul, se não me engano, né? É novembro azul. Então, foi determinado uma data, né? A gente tem o setembro amarelo, mas a gente tem o dia 10 de setembro, especificamente, que é um dia que é para conscientização da prevenção do suicídio. Então, o porquê, as pessoas pensam, tá, mas por que tem que ter um dia, tem que falar disso sempre? Tem que falar disso sempre, mas se você considerar a quantidade de fatores que influenciam a vida do ser humano, é necessário que você tenha pelo menos um momento para que tal fator tenha um certo destaque, né? Porque não tem como você falar de tudo ao mesmo tempo sem falar com propriedade. Então, essa é uma das maiores justificativas do porquê que a Organização Internacional da Saúde
definiu esse tipo de parâmetro, né? Então, cada ano eles têm um tema, né? Quando eles começaram em 2003, é sempre nessa pegada de fazer de trabalhar a prevenção, né? Então, eles têm um tema e são tipo frases que, que guiariam a campanha, né? Mas só em 2015, como a Ana falou, é que realmente ganhou um dia específico, tudo mais, para que trabalhasse, né? E daí, o que acontece? Eu lembro da Ana falar sobre isso, da questão de trabalhar fatores nesse período para que essa causa ganhe destaque não só no mês de setembro, né? Mas a questão é que é necessário que as pessoas, os profissionais da saúde continuem trabalhando, né? Pesquisando e conhecendo todo esse tema, né? Se aprofundando. A questão é que se crie conscientização, pessoas entenderem que fatores que levam a isso e que fatores são perceptíveis para que você contribua para a prevenção disso na vida de alguém ou na sua própria vida. Então, por isso, volta à questão da necessidade de ter um dia ou um mês para que isso seja voltado diretamente para essa discussão. Eu acho que é mais ou Maravilha, menos isso. maravilha, maravilha, é verdade. A Ana falou algo interessante, né? Que o Brasil é o país mais. Como é que foi mesmo, Ana? Mais agitado? Não, Mais ansioso mais ansioso. Não sei se é do mundo ou daqui da América Latina, essa parte eu do não. mundo. Do Do mundo, mundo, infelizmente do mundo. né? Então, assim, o Brasil, com essa questão, né? A gente pode até falar sem entrar muito nessa situação. Veio a pandemia, o Brasil se tornou um país de muito fake news em qualquer área. Vem pandemia, e a gente não sabe se isso, o quanto isso piora a ansiedade das pessoas, né? As falsas informações podem dar até mesmo um colapso na vida das pessoas. E hoje em dia, graças à tecnologia, o acesso a informações, as igrejas, graças a Deus, estão tentando buscar. Mas eu queria fazer uma seguinte pergunta. Escolhe aí quem vai responder primeiro. Sobre essa questão do suicídio, da depressão, qual experiência próxima vocês tiveram com alguém? Pode ser da faculdade, de igreja, amigo de infância, ou se quiser relatar um de amigo de infância, até mesmo da igreja, que no meio de vocês jovens, assim como no meu meio de pastor, existem certos níveis de depressões que alguns aguentam, outros não, né? Então, eu gostaria aí que, se vocês tiverem alguma experiência, perceber alguém, quem vai primeiro? Vai, Isabelle. A Ana respondeu primeiro a Bom, outra. eu não sei se eu cheguei a presenciar alguém que poderia ser realmente diagnosticado com o quadro de depressão, né? Mas a universidade exige um certo, não posso dizer, certo grau de sanidade para as pessoas em certo contexto. Então tem gente que realmente fica muito mal, fica sobrecarregado, fica mal se vai mal nas disciplinas, então tudo isso vai acumulando e realmente pode chegar num grau de depressão. Uma coisa que é muito comum no meio acadêmico é a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Eu sou um exemplo disso. Eu já utilizei dessa síndrome na minha vida algumas vezes. Porque o que é a síndrome do impostor? Você faz algo que parece muito bom. Você vê que o negócio parece muito bom, mas você não acha que aquilo que você como assim, você é digno de ser autor daquilo ali, ou que você não é capaz de produzir materiais daquele tipo, ou
ou de ter contato com tais tipos de pessoas, ou fazer determinadas atividades. Então, isso tudo são coisas que podem chegar a um momento né, de causar certo problema para a pessoa. Eu, no final da minha graduação, eu estava estressada, porque tem que escrever muita coisa, tem que corrigir, e às vezes eu olho e penso assim, tá, mas para mim não estava bom. Não estava do jeito que eu queria que tivesse escrito. Mas para todo mundo que eu mostrava o trabalho estava ótimo. E eu tive até uma pré-banca com o meu orientador. Eu sou muito grata a Deus pelo orientador que eu tive, porque meu orientador foi extremamente importante no processo da minha graduação. E a gente é até amigo hoje em dia, mas daí, tipo assim, eu tenho 23 anos, não é 23 anos que eu faço atividades na igreja, mas é um bom tempo, então não tem problema e eu dou aula, não tem problema de falar em público, nada, mas na minha pré-banca eu simplesmente não conseguia apresentar nada, parecia que eu nunca tinha feito uma apresentação na minha vida, e eu tava me sentindo muito mal, e eu tava aterrorizada por algo que era só mais uma apresentação de trabalho, sendo que eu tinha feito 4 anos de apresentações de trabalho. Então, e daí eu realmente vivi no dia dessa pré-banca mesmo, eu realmente vivi uma sensação de síndrome do impostor. Aí meu orientador me chamou para conversar e tal, e daí ele fez uma técnica meio de... Pra mim é tipo um tratamento de choque, porque é tipo a pessoa te lembrar quem você é, né? Porque ele me falou assim, que eu tinha contato com ele em um outro momento, né? Que eu tinha sido professora da rede pública e que eu tinha 270 alunos. E que eu sabia o nome de todos eles. E que eu já tinha participado de atividades como ter traduzido um cônsul num auditório de, sei lá, 300 pessoas. E daí eu tava, tipo, aterrorizada com a banca, e ele falou assim, tá, Isabelle, mas não tem por que fazer isso. É só mais uma apresentação de trabalho. E é o teu trabalho. Você sabe mais do que todo mundo nesse trabalho. Então, você é capaz de decorar o nome de 270 alunos. Eu tenho turmas que não chegam nem a 20 e eu não sei o nome de todo mundo. Então, você tem a extrema capacidade de fazer o que você está fazendo. Então, foi tipo assim, momentos de tensão, que eu acho que se não tivesse alguém por perto, alguma forma de eu me tornar assim, acho que talvez teria me levado a algum grau de depressão por não atingir algum parâmetro que eu mesma propus para mim. Então, eu acho que essa é o mais próximo de experiência que eu tive nesse contexto. Maravilha, maravilha. Vamos lá, A Ana Aninha. fez parte desse processo. Sim. Assim como a Isabelle falou, eu percebo que tem vários colegas também na minha turma que passaram por isso, e a gente sempre tentava cuidar um do outro, assim, né? Se tu chegou até aqui, tu tem capacidade, sim, para vencer essa batalha, né? Isso também era bem importante. A gente, em 2017, se eu não me engano, a gente teve um episódio bem triste ali no curso de psicologia, que uma aluna cometeu suicídio, e o curso todo, assim, se mobilizou, e ali a gente sentiu na pele a importância também de falar sobre. E foi nesse momento que ali a Univale de Itajaí começou a ter um olhar diferente sobre o tema e da saúde mental dos acadêmicos, sendo que hoje em dia tem o programa Acolher, que, como o nome já diz, né, para acolher os acadêmicos, né, na situação de sofrimento psíquico. E tiveram bastante, sim, relatos, assim, dos acadêmicos, questão da saúde mental, assim, em geral, assim, no curso de psicologia, principalmente, isso também era bem complicado. E tanto também no curso da área da saúde, a gente vê bastante coisa, a pressão, assim, que tem, né, de estar no mercado de trabalho, de tirar notas melhores, e às vezes também não reconhecer o processo de ensino, que leva um tempo também, não
não é da noite pro dia que tu vai aprender tudo, né? Acho que a Isa sabe melhor do que eu sobre isso. E foi, assim, mais ou menos isso que que eu percebo, assim, que assim como nas outras esferas da sociedade, na graduação é complicado. Sim, sim. No meu caso, não sei se minha mãe ainda está vendo, vi que minha mãe entrou. Eu tinha um amigo de infância, ele até faleceu esse ano, infelizmente. Ele tinha um quadro depressivo forte. Eu lembro que ele até... Eu não gosto de moto. Eu não gosto, né? Isabelle aí sabe. E eu lembro que esse amigo comprou uma moto. E ele falava todo tempo que ia se matar. Eu falei, você não vai se matar, então eu vou andar na moto contigo, porque aí você não vai ter coragem de se matar. E ele andava depressivo por questões que ele mesmo estabeleceu, né? E eu tenho percebido que as pessoas, às vezes, estabelecem as próprias metas e, às vezes, se frustra, né? Naquilo que ele estabelece. E a academia, no meu tempo, a academia era um pouco diferente, mas hoje em dia a gente vê, não sei se é por causa do viés político, dos viés ideológicos, mas parece que a academia hoje em dia é uma alta pressão, né? Na vida das pessoas, as informações que nós vemos em redes sociais, né, ou lendo jornais, a gente sempre vê uma pressão que é o seguinte, tudo tem que ser o caos. Se você não andar no caos, você não está errado. E às vezes a pessoa não tem essa inclinação por caos, a pessoa é tranquila, mas essa pressão, ela também leva as pessoas a isso, né? E a minha fala como pastor, o pastorado não é algo muito fácil, mas também a gente perdeu muitos pastores, não sabemos o real motivo, não vou nem levar para o lado espiritual, mas a gente viu que algumas cargas pesadas. Dentro do olhar de vocês, que vocês são jovens e são cristãs, né? O que vocês acham desse tema, depressão, suicídio, em meio aos jovens na igreja? Qual é a percepção que vocês têm? Precisa ser mais falado. Precisa ser mais falado. É uma coisa que, tipo assim, hoje em dia não é tanto, mas tem muito lugar que define depressão como falta de Deus. Que não é uma coisa que você pode definir, não é o tipo de coisa que você deve dizer para uma pessoa. E não é basicamente não é assim que funciona. Não é a falta de Deus que configura isso, senão todos os pastores e cristãos estariam bem mentalmente, emocionalmente, né? Nós não teríamos problema com pastores se suicidando, como aconteceu algumas vezes até esse ano. Então, depressão é falta de Deus, depressão é um tema sério e que a igreja devia discutir de uma forma saudável, com um intuito de prevenção de outras coisas também, no caso, suicídio. Então, a pauta tem de ser falado, como eu falei, de uma forma aberta. Acho que a igreja já evoluiu em muitas coisas, mas precisa evoluir em saber lidar com alguns tabus, como no caso o suicídio. Maravilha. Ana, tem algo a relatar? Assim como a Isa falou, assim, eu percebo que em questão das igrejas isso tem mudado. Até eu vejo assim que tem bastante psicólogos trabalhando tipo nas igrejas, não aqui em Bombinhas, mas em igrejas maiores. Acho que a Batista da Lagoinha tem um projeto parecido. E também eu vejo que é algo que está sendo discutido, mas ainda é pouco. E também tem essa questão assim, porque é falta de Deus, porque tá faltando, tá pecando, né? Tem esse quesito também. E às vezes não é isso, às vezes até é uma questão química também, né? Que a gente tem acho que a depressão não é só psicológica. Às vezes até um tratamento médico que tu faz, um medicamento, isso também pode te levar a isso.
Isso também tem que ser levado em consideração. Mas eu vejo que tem bastante procura assim dos jovens para ter conhecimento sobre. Até amanhã eu vou estar na igreja que eu estou frequentando. Vou falar um pouquinho também sobre essa questão do suicídio, que eles dedicaram um tema totalmente para o Setembro Amarelo. Eu acho que a Vida Plena também ano passado falou sobre, né? Se eu não me engano. Sim, Teve sim. muito voltado para isso. Eu não lembro se foi no último domingo, no segundo domingo, mas ano passado nós tivemos um culto dedicado a isso, não lembro se teve uma peça dedicada a isso, porque quando a questão da peça eu acho ótimo, porque a pessoa está vendo, a pessoa consegue se identificar. Dentro de um campo teológico, dentro desse conceito judaico-cristão que eu estudo, muita gente não gosta de falar isso, mas assim, o que Elias realmente passou dentro de um quadro clínico, tanto das falas, das situações, foram isso. Foram algo bem pesado em termos de depressão e algo meio suicida, porque o Talmud, a Bíblia, né, ela sempre vai dizer a favor da vida. E quando as pessoas, como Elias, né, Elias pediu a morte porque ele sabia que não poderia tirar a própria vida, mas ele pede a morte, é um tipo de suicídio. E às vezes você começa a ver pessoas, né? Quero morrer, quero sumir, quero isso, quero aquilo, em vez de buscar ajuda, né? A gente entende que a vida não é um conto de fada, a vida é uma peleja, a vida ela é uma luta. E em termos de igreja, eu concordo com vocês, né? Necessita de se falar muito, né? Precisa falar diariamente. Graças a Deus, Deus tem levantado muitos psicólogos, muitos pastores estão se formando em psicologia, né? Um ou outro aí quer andar mais para o lado do coach, que é o que está dando dinheiro hoje em dia, mas ainda existem pessoas firmes no seu propósito, né, de se tornar psicólogo para poder ajudar a igreja, né? Essa semana a Isabelle falou alguma coisa para mim, não sei se é na Ásia, essa questão de suicídio, porque a pessoa não conseguiu passar por uma faculdade. Não sei se foi isso, Isabelle. Então, eu até pesquisei um pouco sobre essas estatísticas, né? Deixa eu só encontrar aqui onde eu deixei anotado. Bom, os suicídios são mais prominentes na Ásia e no leste europeu, né? Hoje em dia, o país que tem o maior índice de suicídio é a Lituânia, e em seguida, o segundo país é a Coreia do Sul. É uma média de 28 suicídios a cada 100 mil pessoas. Pode ser 28 a cada 100 mil. Pode parecer uma coisa, mas... É muito. Para existir um ranking de numeração, é porque em algum momento houve a necessidade de compreender o nível que isso estava tomando, né? Então, essas são as regiões que são mais pesadas, né? Mais comuns, né? Isso é um ranking mais antigo, né? Deixa eu até ver se eu encontro. O Brasil aqui, ele... um ranking de 2008. Hoje em dia já deve viver uma outra realidade, né? Sim, É uma 12 média de anos. 5 mortes a cada 100 mil pessoas. Hoje a gente está vendo uma realidade de maior ascendência nisso, né? Então, e porque é mais comum, por exemplo, na Ásia, né? A Ásia em si, ela tem uma cultura muito diferente da nossa. Então, diferente de nós, que, por exemplo, nós planejamos... Se a gente planeja a nossa vida e a gente planeja ajudar os nossos pais, nós planejamos ajudar os nossos pais por consideração a eles, não por uma espécie de obrigação ou alguma coisa do tipo, porque eles esperam que a gente faça isso. Na Ásia, os pais têm filhos, principalmente os filhos homens,
com o propósito de sustento da casa, de carregar o nome da família, de honrar o nome da família. Então, eles esperam que você homem, tenha um papel de destaque na sociedade. Então, só que, por exemplo, num país grande como a China, as oportunidades não são do mesmo tamanho que a quantidade de pessoas. Então, você exige um nível de desgaste para que você consiga atingir certos objetivos que para nós são, em tese, um pouco mais fáceis. Por exemplo, o vestibular aqui no Brasil, por exemplo, é uma realidade que não é tão, eu vou usar um termo específico, opressiva, igual uma região como na China ou na Ásia como um todo. Porque você tem que atingir um nível específico de conhecimento, um nível específico de horas estudando. Então, tem até um vídeo que aparece um tempo na internet, que é um garotinho onde ele tá folheando os livros e ele faz alguma coisa, tipo assim, ele folheia um livro e ele faz assim, tipo, como se ele estivesse tirando o conhecimento e colocando dentro da cabeça. E a gente achou, e, tipo, foi um vídeo que todo mundo achou muito engraçado. Eu tentando absorver as coisas. Mas realmente, é porque o asiático, eles têm técnicas diferentes de aprender e de fixar muita coisa. E hoje em dia eles são realmente bons no que eles fazem. Eles são os primeiros em milhares de coisas, né? Mas o nível de desgaste mental que isso causa neles resulta, inclusive, e muito, né? A questão da depressão, a questão do suicídio. Por exemplo, quando eles não atingem a nota mínima para, por exemplo, entrar na universidade específica que os pais determinam para eles, para conseguir uma vaga de faculdade ou para conseguir um emprego específico. Então, tudo isso pesa de uma forma que é além da nossa realidade, porque nós planejamos a nossa vida de uma certa forma, mas, em geral, as pessoas no lado ocidental do mundo, se não acontece do jeito do plano A, ela se adequa ao plano B. Mas o lado oriental, essa história de plano B é um negócio meio, tipo assim, visto como um fracasso, entendeu? Então, tipo, se você não conseguiu o seu emprego ideal, mas você conseguiu um segundo emprego que é extremamente bom, ainda assim você fracassou, porque você não conseguiu o primeiro. Então, tudo isso é um dos fatores que coloca a Ásia como a região onde tem mais incidência de suicídio. Então, é a cobrança própria, a cobrança familiar, a cobrança da sociedade, tudo isso acumulando. A famosa pressão, né? A famosa pressão é uma problemática até mesmo aqui no Ocidente. Né? E você, Ana, o que você tem a dizer? Eu vou pegar um pouquinho do gancho que a Isa falou, assim, também tem a questão da cultura do capitalismo, né, de produção, e você fica focado naquilo e às vezes acaba querendo não surtando. A gente também percebe que tem a questão do estresse excessivo do trabalho, que é a síndrome de burnout, que a Organização Mundial da Saúde já vai considerar daqui a alguns anos como um transtorno mental. E é isso, assim, quando você foca só numa área da tua vida e esquece das outras, é claro que isso também vai trazer prejuízos para a tua saúde. Então a gente também tem que ficar atento um pouco, assim, fala a gente por todos nós, assim, quem está assistindo e quem... Pra gente cuidar um pouco dessa saúde, nossa saúde mental em relação a isso também. Claro que a gente sabe que a questão financeira é importante, ter um emprego, trabalhar no que você gosta também é importante também para a qualidade de vida. Só que não é só isso, né? A gente tem que focar também. Maravilha. Maravilha. Irmãos, é um assunto muito sério, um assunto muito complexo. A questão do capitalismo, principalmente no dia de hoje, tem sido difícil. Isso aí tem até tocado na igreja, né? Onde as pessoas elas não conseguem ter o equilíbrio de ter a sua vida
religiosa, com a sua vida, né, sua vida financeira, sua vida de trabalho. As pessoas não conseguem, parece que elas precisam ter cada vez mais pressa, elas não conseguem parar. Tipo, parei, esse final de semana eu vou viajar, esse final de semana eu vou fazer aquilo, ou relaxar dentro de casa mesmo, relaxar com a questão da família. Essa questão que a Isabelle tocou, eu também achei muito importante, dessa pressão. Principalmente aqui no nosso país, em certo nível, isso também está começando. Por exemplo, um menino que é bom, ou um menino, uma menina que é bom em futebol, por exemplo, que é um dos esportes que dá mais dinheiro no Brasil, né? Uhum. Aí o menino é bom de bola, mas não é um craque, mas a família aposta, aposta, aposta. Se ele não conseguir chegar a ser um jogador de estrelato, ele vai, né, entrar no quadro depressivo. A mesma coisa também eu acho. Meu pai é pastor, eu tenho que ser pastor, pregador, ou pais que imponham os filhos, né? Além disso causar um desastre tremendo na igreja, também vai causar um desastre gigante na pessoa, né? Mas vamos seguir, irmão, pode mandar a sua pergunta. Eu sei que é um papo complexo, né? E é um papo mais que as pessoas gostam de ouvir do que falar, né? Agora eu vou falar algo que é uma experiência empírica para vocês, né? Vocês meninas. No nosso país, nós temos visto uma grande pressão para cima das meninas, né? Sobre a questão do gênero, sobre a imposição de certas sexualidades, né? Vocês não, duas cristãs, tranquilo, mas eu acredito que vocês devem ter visto muita coisa, principalmente na vida acadêmica, né? E já teve algumas... Estava dando uma pesquisada hoje sobre esse assunto. Algumas pessoas se suicidaram por causa disso. Por que vocês acham que existe essa pressão, né? Sobre essa... Dá mais para o lado da sexualidade. Por que isso é imposto na vida acadêmica? Por que não agora será sobre tudo? Por que não é permissível a pessoa as escolhas? Por que ela tem que dar uma satisfação à sociedade? Qual é o pensamento de vocês sobre isso? Se quiser falar primeiro, pode falar, amiga. Então, eu acredito que seja também muito pela questão da mídia. Eu até estava revendo, assim, agora que deu 70 anos da televisão brasileira, alguns programas, assim, que passavam na TV que eu fiquei horrorizada. E essa questão, assim, da sexualidade, tipo, você tem que, né, ter vários parceiros, essa coisa toda. E às vezes não é isso que a pessoa quer. Tem a questão da escolha também que tem que ser levada em conta. E a sociedade impõe muito isso, né? Tipo, de você ter vários parceiros, de até ir para festas e tudo. Mas às vezes a própria mulher ela não quer isso para a vida dela, mas acaba sendo influenciada pelo meio e acaba fazendo. E tem a questão também agora muito falo do empoderamento feminino. Claro que assim como qualquer grupo, né, de gênero, a gente tem que buscar nossos direitos e lutar pela igualdade. Mas às vezes eu percebo que a fala de algumas mulheres é muito agressiva e acabam também discriminando muito o homem. Isso me deixa bem preocupada também, porque isso vai também influenciando para a cultura do cancelamento. Se você não tem um pensamento um pouco parecido, você é excluída totalmente do grupo, é banida e é cancelada mesmo. Eu vi muito isso na graduação também. A pessoa às vezes pensa um pouco diferente e já é deixada de lado. Maravilha. Bem que isso mesmo. Você mandou bem, Aninha. Mandou bem. Já vamos ver a nossa irmã Isabelle. Fica à vontade, Isabelle. Não, eu acho que é bem isso que a Ana falou. Até a gente conversou essa semana sobre essa questão de cancelamento, eu e a Ana. Porque, tipo assim, qualquer coisa é cancelamento ultimamente. Porque hoje em dia as comunidades estão em grupos diversos, né? Então, tipo, tem divisões diversas de diversos temas, né?
tem o cristão que concorda com tal coisa e o cristão que não concorda. Na real, tem cancelamento em qualquer fatores, né? Para começar, dentro da comunidade cristã, entre quem é arminiano e quem é calvinista, né? Pelo amor de Deus, deixa aqui a minha crítica. Duas heresias brabas, o arminismo e o calvinismo. As pessoas que ficam discutindo isso, cara, vocês são muito chatos mesmo, sabe? Vão evangelizar as pessoas, parar de brigar entre si, isso é feio. Isso aí, duas heresias bravas. Só faz... As pessoas param pensando, por que eu vou ser crente? Pra ficar fazendo discussão besta, assim. Sim. Enfim, desabafo. Mas, realmente, é a questão do cancelamento. O medo do cancelamento. O medo do que vai acontecer se eu não agir como as pessoas agem. Ou se eu não agir, ou não parecer, ou não fazer como tal meio de comunicação indica. É basicamente isso. Aí você terminou uma pergunta bem específica, pai. Por que nós temos que fazer isso? Por que a gente tem que aceitar isso? Realmente pela questão daquela ideia de movimentação, de produção em massa, né? De produção em massa de pessoas iguais, de produção em massa de costumes que não são necessários, de posturas que não são necessárias existir, mas que se você não tem uma posição que é de acordo com a maioria, você é cancelado. E nada que você fala depois disso vale a pena. Nada depois que você fala disso presta. Né? Então, provavelmente serei cancelada porque eu falei mal dos arminianos e dos calvinistas, mas... Né? Cancelamento. Isso aí não dá nada. Eu tenho 3 filhos, irmãos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a minha opinião. A Márcia tem a opinião dela. E nós deixamos que os nossos filhos tenham... Deixamos, é modo de falar, tá, irmão? Tem a opinião deles. Eu sempre falo para as pessoas, você quer que seu filho seja isso? Não, irmão, eu quero que ele seja feliz. E honre o nome do Senhor. Entendeu? Por exemplo, eu posso ter ter um viés político centro-direita, direita-centro, nem sei o que raia isso, mas digamos se a Isabelle quisesse ir para a esquerda. Aqui em casa não teria problema. Por quê? Porque ela é livre para escolher o caminho dela. Eu sei a criação que ela recebeu, que a Ariel recebeu, que o Ismael recebeu. Então, como eu sou mais velho que você, né? A minha geração era uma geração que hoje vocês vão falar que é uma geração que tinha muito bullying, mas era uma geração que não tinha cancelamento. Todo mundo tinha opiniões diferentes, todo mundo, um zoava o outro, muitas vezes dava discussão, mas só que todo mundo permanecia amigo. E parece que hoje em dia você dar uma opinião é algo ruim. E isso, para mim, eu estou sendo muito sincero, Isabelle, minha filha, me conhece, eu acho estranho, por quê? Minha mãe tem sangue quente, eu tenho sangue quente, Ariel tem sangue quente. Isabelle é mais tranquila. Mas eu aprendi com a minha mãe que, ainda que eu tivesse divergência de opinião com Madrecita, a gente sempre conseguiu e consegue até os dias de hoje vivermos bem em comunidade sem cancelamento. E essa questão do cancelamento que vocês falaram, eu conheço famílias. Tem uma pessoa que me ligou e perguntou, pastor, né, eu vou passar o Natal com a minha família, eu queria saber como eu posso perdoá-los, porque eu votei em A e eles votaram em B. Aí eu falei isso aí, eu falei, você e tua família estão endemoniados, porque olha só, pedir perdão por causa de voto. Entendeu? As pessoas não sabem mais ter um diálogo. E isso, eu acredito, né, que isso mata muita gente. Por isso que eu, como pastor, falo para as pessoas, irmão, abre a boca, põe para fora, abre o coração, fala mesmo, fala. Não entra essa questão que hoje em dia na internet fala, não, irmão, cuidado com o que tu fala, cuidado. Muito desse cuidado, para mim, é prisão. Né? Por isso que o carioca tem um problema sério. Nós falamos mesmo na cara de quem for. Melhor falar do que está passando mal. Ainda mais com a saúde brasileira do jeito que está para ser internado. E
E eu quero perguntar a vocês, agora eu vou dar uma apertada. Vocês preferem segurar ou desabafar, pôr para fora? Porque eu entendo o seguinte, homens e mulheres, para mim, são iguais, têm a mesma função, entendeu? Pastor, pastora, diretor, diretora, para mim tem a mesma função, entendeu? A gente vê que a sociedade tem querendo fazer uma guerra dos sexos. Mas eu quero saber de vocês, como pessoa, vocês guardam ou vocês põem para fora? 0 1, 1, 2, 3 aí, tira aí. Eu acho que, em geral, eu coloco para fora. Às vezes tem uma questão do acúmulo, tem às vezes a questão do acúmulo. Até estava falando com a Ana um pouquinho antes da live sobre uma série de atividades que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Então dá um certo cansaço. Ela falou, olha, cuida com o esgotamento e tudo mais. Então, o ideal é que você tenha pessoas com quem você pode conversar, estando num nível de cansaço, ou de estresse, ou de algum problema pessoal, seja um problema pequeno ou um problema grande. O ideal é que você tenha com quem conversar. Da mesma forma que eu converso, às vezes, com o pai, às vezes com a mãe, às vezes com minha avó. Então, às vezes com o Fred. Então, a questão é você ter pessoas em que você saiba que você pode conversar, que você não vai ouvir algum tipo de julgamento por aquilo que você falar. Então, felizmente, eu tenho essas pessoas. Quando o estresse, o acúmulo das atividades do dia a dia, chega a algum momento crítico. É isso aí. E tu, Aninha? Você segura o coração? Segura o coração ou abre o coração? Eu totalmente abro o coração, mas assim como a Isa falou, eu procuro as pessoas certas para conversar. Aqui em casa eu tenho, graças a Deus, eu tenho um bom diálogo assim, com os meus pais e a gente conversa muito sobre muita coisa. E isso sempre foi assim desde criança, isso me ajudou muito. E também com o Cleiton, meu namorado, a gente sempre conversa muito. E isso também ajudou muito a gente no nosso relacionamento. E eu sempre tive essa mania, assim, claro que quando eu era um pouco mais nova, eu conversava às vezes com pessoas que não eram corretas, assim, né? E isso também acabou me prejudicando um pouco. Mas eu sempre estou procurando conversar com as pessoas que têm um pensamento parecido com o meu, que eu sei que onde eu posso pisar, assim, né? Maravilha. Então, sobre essa questão do suicídio, a gente sabe que existe números de telefone, a campanha ela é bem agressiva e sempre tem uma questão que eu falo muito para as pessoas, irmãos. Pastor, ele pode ter até o dom profético, mas o pastor não é divino. Eu sempre sou a favor das pessoas falarem, se abrirem, né? ter esse acesso aos pastores, né? As pessoas precisam quebrar algumas coisas, né? Pastor não é super-homem, pastor não é artista de Hollywood, pastor é um ser humano como qualquer outro. E às vezes as pessoas endeusam e têm medo de chegar. Não, eu sonho com um carro na igreja, mas se eu mostrar, as minhas bazelas nunca vão conseguir. As pessoas têm que parar com isso. Justamente são as pessoas com as suas mazelas que expõem e depois isso é curado, que se tornarão ótimos obreiros, né? Como a Márcia está perguntando, eu vou passar a pergunta da Márcia para vocês. Como podemos combater isso? O que pode ser feito? Tanto na igreja e na sociedade, na opinião de vocês. Fiquem tranquilos, hein? Pode gastar o tempo necessário aí para falar. Vou começar pela Ana, que é profissional da área. Então, acho que o primeiro passo é a conscientização, saber o que leva a isso, quais são os sintomas, mas, como a gente fala assim, muito no SUS, uma educação em saúde mesmo. E aí o próximo passo também é saber onde procurar ajuda.
o governo investir muito assim na saúde mental das pessoas e contratar profissionais para isso. Acho que não tem como a gente fugir desse meio, sabe? É meio que uma receita de bolo, mas é o que funciona. Ter Sim, profissionais especializados para isso. Porque é claro que às vezes eu tô conversando com um amigo, com um familiar, vai te auxiliar naquele momento. Mas um profissional de saúde mental, ele vai te ouvir sem o julgamento. maravilha. Vamos ouvir agora a Isa. Pegando o gancho da Ana nessa questão da conscientização, né? Porque a conscientização, ela abrange muitos parâmetros. Abrange você que está numa situação que você sente essa necessidade de suicídio, então você se conscientizando do que possibilita que você busque ajuda. Você que tem pessoas em torno de você que você observa esse comportamento, permite que você primeiro reconheça esse comportamento e ofereça ajuda. Mas lembrando, né, que a gente, como eu falei, como a gente falou no podcast, você tem que estar bem para oferecer ajuda para alguém. Então, o oferecer ajuda, às vezes, é só você levar a pessoa a um profissional de saúde, para que a pessoa tenha a devida assistência, né? É você oferecer um apoio para esse momento. Aí, que nem você falou, pai, pastor não é super-homem, pastor também, às vezes, precisa de terapia, às vezes também precisa de ir ao psicólogo, às vezes precisa, sim, de um momento de não ser julgado, não ser considerado o semideus, que não pode fazer nada, que não acontece nada de errado, que não lida com problema nenhum. As pessoas esquecem que o pastor lida com o problema de todo mundo, sem estar literalmente preparado na ideia de psicologicamente preparado, porque o pastor não recebe uma formação de psicólogo para entender muitos fatores, muitas das mazelas das pessoas, que às vezes se resolveria com a indicação de um psicólogo para a pessoa conversar sobre isso, né? Outra coisa, tem muita gente que acha que crente não tem que ir para psicólogo, não precisa de terapia. Isso é outra coisa que não é verdade. Muita gente precisaria só compreender quem é ela como pessoa. Às vezes o relacionamento dela com Deus não se estabeleceu porque ela não entendeu quem ela é ainda. Então, são etapas. Você reconhecendo, sendo educada nesse contexto, abrange muitos fatores e efetiva melhor essa conscientização. Então, como no nosso podcast, a Ana compartilhou algumas situações. Por exemplo, nós temos uma vantagem que muitos lugares não têm. O Brasil tem um sistema de saúde que, apesar de não estar na sua melhor atividade, ainda oferece muitos serviços que a gente não, que, de modo geral, as pessoas não percebem que podem utilizar, como a questão de você ser atendido no CAPS, na própria Unidade Básica de Saúde, e procurar um acompanhamento nessa questão. Então, as pessoas, a gente tem o SUS e a gente não utiliza ele para várias coisas, incluindo para essa. Então, conscientização eu acho que é a parte mais importante disso. Maravilha. Tá aí, Márcia, a resposta, meu amor. E assim, as pessoas elas nunca analisam algumas coisas, assim, por exemplo, não tem só essas questões do bullying, né? Infelizmente, é provável que isso sempre existiu na sociedade, e é algo que não deveria existir. Mas a gente vê muita questão nesses últimos 5 anos. Existe uma questão que me preocupa muito. É a grande incidência de estupros, principalmente de meninos. Isso é uma coisa que, cara, eu entendo que tem um cunho espiritual nisso, mas também há um cunho patológico nessa questão, principalmente desses camaradas que fazem isso. Existe infelizmente, é um problema de sociedade, um problema de construção familiar.
Às vezes a pessoa casa, tem filha, aí separa, o filho fica com a mãe luta sozinha, às vezes a família não ajuda, aí daqui a pouco ela precisa encontrar um companheiro para ajudar, aí às vezes esse companheiro não vai ser uma pessoa que foi cuidada, foi tratada, aí essa pessoa pode fazer algo com o filho dela, da mesma maneira que um cara pode ser pai solteiro, tá indo, filha com filho, encontra uma mulher, e às vezes a mulher vai estrupar a filhinha do cara, vai estrupar o filho do cara, porque às vezes a pessoa, quando vê uma mulher fazendo sexo com um menino que seja criança, ou começo da adolescência, às vezes as pessoas pensam que isso é até normal, mas de qualquer maneira isso aí vai criar uma influência ruim no psicológico da pessoa. Então, eu acredito que, além da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, eu acredito muito que nós, como igreja, precisamos influenciar a sociedade, né? Influenciar a sociedade com Cristo, para que haja cura. Existe uma questão bíblica chamada mandado cultural, que ela são 7 montes, né? 7 montes da sociedade, que é família, religião, educação, governo, mídia, arte e economia. A igreja precisa urgente, nós precisamos urgente, tanto a família como a educação e a mídia, que, como a Ana falou, a mídia impõe muita coisa. Até a própria sexualização das crianças, né? Até uns dias atrás teve uma grande discussão no Twitter por um filme que foi produzido, um filme francês, eu acho, que tava, não sei se ainda está em catálogo no Netflix, mas é um filme onde o nível de sexualização das crianças, assim, das meninas, era bizarro, assim. Eu não conseguia assistir 2 minutos, tipo assim, inteiro, não conseguia assistir 2 minutos do filme, porque você pulava cenas, assim, e era o tempo inteiro alguma forma de exposição dessas meninas. Eu não sei nem em que contexto um filme desse foi gravado, como que um projeto desse foi aprovado, como que os pais deixaram crianças trabalharem em um filme desse, porque assim, além, assim, a gente no Brasil aqui, a gente vê uma coisa de sexualização das crianças, né? Tem muita criança que desde nova começa a ser a MC, então canta muita música que fala sobre sexualização dela mesma, como se ela fosse adulta, e isso afeta a personalidade da pessoa quando ela se torna adulta, tanto quanto menino quanto menina. Então, esse é um dos problemas que eu vejo como coisas que fomentam esse tipo de comportamento. O nível de sexualização que a mídia tem promovido sobre as crianças. Esse filme mesmo, tinha no catálogo da Netflix, era bizarro, assim. Eles literalmente trataram as crianças como se fossem mulheres adultas. Então tinha cenas sensuais de dança, assim, muito, muito demais, assim, o nível de coisa. E devido todo esse... teve uma comoção na internet, né? A nível internacional, julgando a decisão da Netflix de produzir um filme desse, que era uma produção da Netflix. Sim. E eu nem sei dizer se chegaram a tirar do ar, mas é um exemplo de como a sexualização afeta as crianças. E tenho certeza que tem muita criança por aí que viu aquele tipo de filme, se interessou por aquele tipo de atividade, e às vezes, produzindo aquele comportamento, às vezes na inocência, acaba sendo vítima de algum tipo de situação dessa. Ana? Então, né, concordo com tudo que a Isabelle falou, assim. Esse do catálogo do Netflix eu não cheguei a ver, mas comentaram que é bem pesado. E até em 2018,
começou a campanha do Maio Laranja, que é a conscientização do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E foi bem impactante, assim, porque as, os pais, né, os responsáveis, eles não sabem, assim, como identificar sobre o que acontece com a criança, quais são os comportamentos que ela demonstra em relação a isso, né? Eu até fiz algumas postagens no meu Instagram para conscientização mesmo, assim, dos pais e responsáveis para estar lidando com esse tema. Mas, com certeza, assim, a questão da mídia, dessa cultura do funk também, que colocando as crianças para fazer isso. Claro que cada um ouve o que quer, escuta o que quer, né? Isso é independente. Mas desde que quando você tem uma certa maturidade para saber o que você está ouvindo. E quando a gente trata de criança e adolescente, a gente tem que ser um pouco mais delicado nessa situação. E com tudo que está acontecendo também, os casos que aparecem, não somente das crianças e adolescentes, mas de muitas mulheres também que são vítimas, né? Isso também vão causar um impacto psicológico. Até tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Psicologia que se chama Criança Não Namora, para Isso é conscientizar bom. mesmo a sociedade para isso, porque tem gente que acha que é normal, assim, ficar falando, criança tá no namoradinho, como a gente vê muito assim, nossa cultura ainda na sociedade, principalmente em termos de Brasil. E isso não é bom, isso não faz bem, e a gente, de alguma forma, a gente tem que conscientizar mesmo, assim, de uma forma mais radical para parar com isso. Maravilha, gente, maravilha. Estamos chegando aí, indo para o final desse sextou, que é um papo mais de conscientização, né? Nós somos gratos aí a Isabelle, a Ana, que trouxeram dados importantes. Esse vídeo vai continuar na minha página, eu vou colocar no YouTube, eu vou compartilhar com pessoas, porque são um tipo de assuntos que precisa ser tocado e tratados. Você que está acompanhando, você que vai ver, por favor, se você sofre de alguma coisa, sofre de um abuso, sofre de violência doméstica, violência doméstica, mano, não é só você sofrer agressões físicas, mas sim também psicológicas. Né? Eu ia contar um caso aqui, mas deixa para Isabelle. Isabelle sabe, de uma vez que eu assumi uma igreja e um camarada entrou na igreja puxando a mulher pelos cabelos. Ninguém fez nada. Eu tive que descer do púlpito e dei uma pernada no cara, né? Tive que dar uma banda no cara. Depois, cada banda ele se converteu, né? Que eu falei para ele assim, eu não sei quem era o pastor aqui antes, mas aqui, enquanto eu for pastor, o marido não bate mulher, não. E vice-versa. Então, não aceite. Você homem, você mulher que está sofrendo violência física, violência psicológica, não entre nessa questão, ai meu Deus, Jesus vai dar vitória. Sim, Jesus vai dar vitória quando tu for na delegacia, fazer um BO, contar para alguém, tá? Você jovem, você está sendo tocado, bolinado, não tenha vergonha, procure o seu líder, procure a sua liderança, entendeu? Se você é da região aqui, procure a sua liderança, ou nos procure também, estão aí, porque a gente não é pastor só de uma placa, nós somos pastor para o reino de Deus, né? E essas questões são importantes. Vamos, Ana, dê a sua consideração final aí, sou grata a você. Eu que sou grata também estar participando. Como a gente comentou aqui, se alguém precisar de ajuda, né, nesses temas que são delicados, sim, eu estou à disposição também para a gente estar conversando e também encaminhando para o melhor serviço de saúde possível, né? A gente sabe que a questão do Setembro Amarelo, do Maio Laranja também, são temas muito pertinentes na nossa sociedade, que a gente tem que trabalhar e tem que ser conscientizado. Nada é em vão, né? Então, se tudo isso está acontecendo, tem esse movimento, e que bom que está acontecendo esse movimento também, é para a gente ter essa consciência e também se cuidar, porque o autocuidado também é importante. E até que todas as questões, assim, né? A própria Bíblia fala também sobre o autocuidado em relação ao próprio corpo e à própria saúde. Isa? Bem isso que a Ana falou, né?
se alguém tem qualquer sintoma, a gente não especificou os sintomas, mas se você apresenta sintomas de você querer tirar sua vida, de que você está querendo desistir de tudo, procure ajuda no sentido de fale isso para alguém. Às vezes o não falar para alguém acaba resultando no suicídio, porque eu imagino que, como ser humano, se alguém disser para mim que eu não quero mais viver, se eu dizer eu não quero mais viver, alguma coisa eu preciso fazer por essa pessoa, né? Eu não posso simplesmente dizer, apoiar um tipo de comportamento desse, né? Então, fale com alguém, procure alguma ajuda. Se possível, procure uma ajuda especializada nisso, né? E eu tava lembrando de um devocional que eu fiz para o pessoal lá da igreja, para os jovens, que falava lá sobre lamentações de Jeremias. Jeremias contou no livro, ele conta a desolação que ele viu e o quanto e a crise que ele teve de primeiro achar que Deus era o culpado e depois de entender que tudo tinha um tempo. Então, basicamente, nós temos que entender, nós cristãos, principalmente, que o Senhor é a nossa porção, que nós temos que ter a esperança, que as nossas misericórdias se renovam todos os dias e que nós também, como seres humanos, nós temos o nosso direito de procurar ajuda. Então, é isso. Procure ajuda e tenha esperança. É isso aí, galera. Estamos terminando esse sextou com o pastor, que foi um bate-papo com essas meninas aí. E elas estão aí pelos podcasts, pelo Instagram, disseminando vida. Vidas tocando vidas. É isso, meu irmão. Você está sendo ameaçado, está sofrendo violência. Abra o coração, procura alguém. Ai, meu Deus, eu não sou ninguém. Me largaram, me abandonaram. Meu Deus, eu fui adotado, não aguento mais. Procura alguém. Existe um Deus que te ama, que enviou o Filho dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por você. Nós estamos aqui por você. Procure profissionais, mas se você tem vergonha de um profissional, procure uma ajuda também religiosa, mas o bom é você ir a um psicólogo, mas também vá à igreja, procure um pastor. Existem homens e mulheres de Deus comprometidos com a palavra. Né? Às vezes as pessoas falam assim, o pastor não tem tanta preparação. Aí eu falo para as pessoas, é porque você nunca visitou uma casa que tem criança, e aí você chega na casa, você está vendo aquela criança tomando um leite ralo com um pouquinho de açúcar para enganar a fome, e aí você lembra que você tem filhos, teus filhos estão bem. Que quando você nunca entrou numa casa e levou alimento, mas aquela casa tem criança pequena e a criança precisa de iogurte, precisa de biscoito. Quantos pastores saem chorando, eu falo porque eu já saí chorando muitas vezes, de ver caos nos lares. Então, irmãos, orem pelos seus pastores. Orem pelos seus pastores. Vocês não têm ideia do que é um ministério pastoral. Meninas, Deus abençoe, né? Cresça, produzam, vão para cima. Vocês estão com o pastor agora no mês de outubro, né? Vamos tentar fazer uma programação aí voltada para o Outubro Rosa. Estou vendo uma mulherada power aí, umas pastoras, para a gente quebrar o coco aqui junto. E vamos falar sobre isso. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço. Gente, eu vou fechar as telas dela, que elas têm algumas coisas para fazer, né? E nós vamos só continuar dando uma palavra aqui. Tá bom, queridos? Né? Obrigado você que participou, obrigado você que esteve conosco. Tá bom? Se você está tendo algum problema, irmãos, nos procure, procure a Ana lá no Instagram, pode falar comigo do Instagram dela, eu conheço também outras psicólogas, entendeu? Que a gente pode estar te indicando. Não busque o suicídio.
busque a Cristo. Nós nos veremos na segunda-feira, lá no Instagram, com aquele projeto, né, da Palavra da Noite, onde nós vamos imergir de uma maneira profunda dentro das Escrituras. Né? Nós tratamos um assunto muito bom, que foi a Navá, a humildade, foi Power. E segunda-feira, a partir das 22 horas, no Instagram, né, estaremos lá. O Instagram, ele é muito fácil de você achá-lo. É esse Instagram aqui, eu estou escrevendo aqui para você. Meu Instagram é esse aqui, ó. Fernando Gonçalves 75, vai lá. Nós temos uma palavra e um vídeo para lá. Então, busque a Deus. Se você está sofrendo, se você está se sentindo abandonado, se você está sendo agredido psicologicamente, fisicamente, procure ajuda. Porque no momento que você procurar ajuda, você vai ver a boa mão do Senhor favorável a você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom e até segunda lá no Instagram.